Aurísio, quais são, na avaliação, né, de um especialista como você em marketing eleitoral e político, quais são os valores que os partidos políticos têm numa campanha eleitoral e qual o uso que pode ser feito para o partido especificamente da comunicação? A comunicação partidária ela é permanente, é uma forma de comunicação que deve se estender durante todo o ano. Diferentemente da comunicação eleitoral, que tem características persuasivas, né? O candidato ele deseja conquistar o voto do eleitor, ele vai pedir o voto. A comunicação partidária, política, de uma maneira geral, ela tem um caráter educacional, despertar nas pessoas o interesse na participação política. Então, são duas linhas de comunicação diferenciadas, mas que devem se complementar. Então, os candidatos, os partidos políticos, a classe política em geral, não deve apenas no momento eleitoral utilizar a comunicação. A comunicação tem que ser permanente e a gente tem que saber dosar o conteúdo para o momento eleitoral e o conteúdo para o momento fora das eleições. Ou seja, um amadurecimento, ajuda no amadurecimento da cidadania e da participação desse cidadão na política. Sem sombra de dúvida, é o componente educacional da comunicação, né? Informar as pessoas que as decisões, as grandes decisões da vida delas passam pela política, né? Serão influenciadas pela política. As grandes questões nacionais, estaduais e locais passam pelo debate político e as pessoas têm que acompanhar o que está acontecendo e cada vez mais interagir. O grande centro do marketing eleitoral, do marketing político eleitoral, continua sendo os Estados Unidos? Eles são os pioneiros nisso, né? Então, naturalmente, eles são uma referência. Agora nós temos também que considerar que o marketing político hoje ele é global. Então, você tem boas experiências na América Latina, você tem boas experiências que merecem ser acompanhadas e estudadas também na Europa. Os Estados Unidos, por serem os pioneiros nessa área, sem sombra de dúvida, são uma grande referência. Agora, não necessariamente também nós temos que nos guiar apenas pelas campanhas americanas. É um formato diferente do nosso. Até o jeito de você, do cidadão mesmo, encarar a política lá e os políticos encararem a política lá são bem diferentes do nosso. Questão cultural que a gente tem que considerar quando for aplicar alguma técnica que tem origem em outro país.